hoje no programa Propaganda e Negócios, nós vamos conversar com Paulo Fracino, presidente da Maxi Park Estacionamentos, inaugurada em 1988. Eu fiquei impressionado como mudou esse mercado para o bem, para o atendimento do consumidor. É uma entrevista bastante interessante. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Alpha Channel Paulo Fracino, presidente da Maxi Park. Paulo, obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você, Décio. É um prazer estar aqui com você. É um prazer te receber e eu vou ter um prazer imenso em conhecer o teu negócio. Muito obrigado. O entrevistador tem uma vantagem, não sabe nada e começa a perguntar. Isso é bom. O assunto estacionamento, eu fiz um pequeno estudo aí, o estacionamento desde a pré-história, né? É verdade. As pessoas guardavam os cavalos, é verdade. Nas cocheiras, né? Amarravam nas praças. Depois marcavam nas praças, depois carruagens, essas coisas todas, e depois com o boom da indústria automobilística surgiram os estacionamentos. É verdade. Quando é que vocês fundaram a Maxi Park, Paulo? A Maxi Park foi fundada em 88. Estamos fazendo 34 anos já. É de família? Você com... É de família. Eu sou sócio da minha esposa. Sócio da esposa. E quantos pontos você tem de estacionamento no Hoje Brasil? são mais de 120 e nós atuamos em 6 estados. E o maior ativo que a gente tem é a mão de obra, né? São mais de 600 colaboradores, isso é importante, mais de 600 famílias que vivem em função de um ideal que nós tivemos há tantos anos atrás. Né? Agora, essa área de estacionamentos mudou muito, como a gente disse no início, né? Através dos tempos. Bastante. Teve o boom com o crescimento da indústria automobilística. Quem é que não precisa de estacionamento? Lógico. E agora, recentemente, nós tivemos a pandemia, né? Que deve ter, me fala um pouco sobre isso, e também agora as pessoas trabalhando em casa. Sim. Aprendemos que dá para trabalhar em casa. Como é que vocês estão fazendo? O que aconteceu na época da pandemia com você, acho que com o mercado inteiro, o que aconteceu, e o que vocês estão fazendo, especialmente você, já vi que vocês têm algumas novidades lá, para reativar esse mercado tão importante para todos nós, aqueles que utilizam estacionamentos, que é sensacional. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que dizer assim, a responsabilidade da gente é muito grande, né? Nós temos que receber um bem de uma pessoa, e carro é uma coisa que o brasileiro gosta muito, né? Já todo mundo já fala isso, existem propagandas antigas que falam isso, né? E devolver da mesma maneira. Então a responsabilidade é muito grande. Nesses 34 anos, houve uma diferença, houve uma modificação muito grande de como era a prestação de serviços e como é hoje a prestação de serviços. Hoje em dia ela está muito mais qualificada, porque o cliente ficou muito mais exigente, né? O mercado se modificou muito. Então no começo era simplesmente você atendia, você tinha aquele que usava estacionamento todo dia, que tinha uma categoria de mensalista, e aquele que usava no rotativo, né? O fracionado de hora em hora, que a gente chama aqui em São Paulo de avulso, né? E com o tempo isso foi mudando, né? E os estacionamentos foram crescendo, tomando importância maior, foram servindo como uma empresa para administrar as áreas, porque o mercado imobiliário construía menos vagas do que a necessidade, ou o movimento dos prédios, prédios, hotéis e casas de eventos e restaurantes, era muito maior do que a disponibilidade de vagas. Então, a atividade de estacionamento foi se especializando, foi se diversificando, né, e foi crescendo também. A pandemia foi um problema para todo mundo, né? Indiscutivelmente é um trauma da vida de todo mundo. Muita gente perdeu parentes, tudo isso, né? E os negócios, alguns cresceram na pandemia e outros tiveram uma queda muito grande. A área de estacionamento, por conta do home office e por conta de que tudo estava fechado, os estacionamentos diminuíram muito de tamanho. Nós temos na empresa uma prestação de serviço para algumas empresas, para alguns hospitais, para alguns laboratórios, que alguns não pararam, por força de atividade, acabaram não parando. Hospitais, laboratórios, isso não parou. Então,
nós continuamos trabalhando. Então, aproximadamente uns 35, 40% da empresa e do faturamento da empresa ficou ativo durante todo esse tempo. O que é interessante, né? A diversificação do... É verdade. A diversificação do negócio. Então, do negócio. com o tempo, com esses 34 anos, nós deixamos de ser só aquela empresa que recebe e cobra no pingadinho, vamos chamar assim, para ser uma empresa de administração de áreas de estacionamento. Então, onde tem um problema, a gente traz uma solução, ou traz as soluções, seja de automação, seja de colocação de mão de obra, de aproveitamento de espaços, para que a gente possa atender a necessidade do contratante. Tá. Agora, o carro é uma paixão do brasileiro, né? Paixão. Ele trata como um filho, né? É verdade. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu casei, eu não tinha estacionamento, não consegui comprar um apartamento com uma vaga, então eu colocava num terreno. Foi igual para a gente também. Do lado. Isso faz tempo, 1977, etc. Então, uma manhã eu cheguei lá, o carro todo arriscado, e o cara... O que aconteceu? Não sei, não via. Ou seja, inconcebível acontecer isso hoje. Sim, né? inconcebível. Hoje é um negócio profissional, bem tratado. Existe treinamento dessas pessoas para se conscientizar do bem que eles estão tomando conta? Treinamento é fundamental e a consciência do cliente também hoje é fundamental. Não é só pela lei do consumidor, né? Nós temos a responsabilidade de devolver o bem para o cliente da mesma maneira que ele nos entregou. Isso é uma responsabilidade do empresário, tem que ser assim. Agora, o treinamento é muito importante, né? A mão de obra é uma mão de obra que necessita de qualificação. Então, a gente investe muito na busca de profissionais, na seleção e principalmente no treinamento. E o treinamento hoje, ele tem que ser muito especificado. Por exemplo, você vai num laboratório, né, você tem alguma demanda, né, um laboratório de análises clínicas. Você tanto pode ir por uma questão de um exame de rotina, que você está tranquilo, ou você pode ir para um exame de gravidez, que você não sabe se fica feliz com a gravidez ou não gravidez, com dificuldade de engravidar, ou um exame mais específico que você está preocupado. Então, para cada um você tem que ter. Você vai num hospital, por exemplo, de oncologia, nós atuamos numa grande rede de oncologia aqui em São Paulo. O tratamento tem que ser diferente. Então, do manobrista? Do manobrista. Incrível, eu não sabia É uma disso. coisa. Você, por exemplo, não pode dizer uma coisa que vai no hospital, não pode dizer para ele, até logo, viu? Volte sempre. Você não pode. Então você tem que ter um script para receber e você tem que ter um script para devolver o carro. Eu não tinha a mínima ideia que E isso as pessoas chegam pelas nossas mãos e saem pelas nossas mãos. E neste momento, muitas coisas aconteceram antes que trouxeram ele lá, porque a gente é atividade meio, né? Ele não vai no estacionamento, ele vai no hospital. Ele não vai no estacionamento, ele vai no cinema, vai no restaurante, né? Vai no laboratório, vai trabalhar, vai fazer uma reunião, vai fazer uma entrevista de emprego. Então você precisa ter essa sensibilidade para atender o cliente de uma maneira diferente em cada um dos casos. E principalmente a responsabilidade sobre o carro. O treinamento é muito intenso, dizendo o seguinte: tem balinha no console, não pega. Tem moeda no console, não pega. Não muda o banco, não muda o rádio, não desliga o ar-condicionado. Cuidado, carro blindado você não pode fechar a porta com o vidro aberto. Então, tem uma série de recomendações que nós investimos muito na qualificação e na melhoria da mão de obra, isso é constante. Onde você busca os profissionais e como é que é o treinamento? Quanto tempo ele tem que ficar aprendendo como é que trata o teu negócio e principalmente o teu cliente? E cada um desses segmentos. Né? Então, a busca hoje você faz por vários modelos, né? No passado, você tinha jornais que você botava os anúncios e recebia as pessoas. Hoje ainda tem alguma coisa, mas não é tão forte. Você usa muito as redes sociais para isso. Nós usamos muito os nossos colaboradores para indicarem conhecidos, familiares, tudo isso, né? Isso é fundamental, já vem com a credencial. Pois já vem, né? Porque eu gosto do trabalho que eu tenho, eu gosto da empresa que eu trabalho, eu indico alguém para trabalhar. A tendência é a pessoa ficar muito mais tempo conosco, né? Você ter menos rotatividade. E o treinamento? O treinamento, então, você tem um treinamento inicial, onde você mostra toda a companhia,
né, para os colaboradores, e depois você tem o específico. Se ele vai trabalhar num determinado lugar ou numa determinada função, então ele tem um treinamento específico para aquela função. A tua área de treinamento fica na matriz. A matriz onde é? A matriz é aqui em Alphaville e a área de treinamento fica na região da Paulista. E você tem os especialistas treinando essas pessoas? Temos uma equipe boa. Interessante, né? Um manobrista de hospital é diferente de um manobrista de um campo de futebol, de Exatamente, cinema. exatamente. É outro clima, realmente. As pessoas clima. às vezes entram... Eu não tinha a mínima ideia que isso acontecesse, mas eu sempre senti a diferença. Engraçado. É importante. Né? Uma coisa importante. E você tem que realmente atender muito bem o cliente. Sempre você tem que atender muito bem o cliente, né? Como eu disse, você chega num lugar, entrega o teu carro e quando você volta, você tem que ter essa experiência muito... tem que ser gratificante, você tem que estar tranquilo com entregar o carro para o manobrista. E mais, né? Você tem que treinar o manobrista com determinados tipos de carro. Tem carro hoje em dia que não tem câmbio. Né? Carro elétrico, né? O caso elétrico, por exemplo. Né? A tomada então, lá. tem... Quantas vagas você tem no Brasil? Hoje nós administramos perto de 35 mil vagas. 35 mil vagas. E quantos veículos por mês você atende? 2,5 milhões de carros. Meu Deus do céu. 2,5 milhões por mês? Por mês de carros a gente atende. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Agora, como é que vocês começaram um negócio desse, né? Quando começou, você tem ideia? Eu imagino que sim, né? Você veio de onde? Me fala um pouco da tua história. Então, eu fui formado na área de recursos humanos, né? Recursos humanos. Eu comecei fazendo recrutamento e seleção numa empresa de engenharia eu falo assim com muito carinho que nós tínhamos que atender os peões, como se chama, carinhosamente, né? Então, aquele pessoal mais simples, pedreiro, carpinteiro, ajudante. Então, vim daí, fiz uma carreira até que rápida, né? Cheguei a cargos altos em indústrias, em empresas multinacionais. Aos 38 anos, antes disso, né, aos 32 anos, eu já tinha uma posição semelhante a um diretor de recursos humanos, numa multinacional. Então, eu estava no lugar certo, na hora certa, né, e fiz carreira. E por volta dos 38 anos, eu resolvi abandonar a carreira, na verdade, um pouquinho antes até, né? Eu fiquei dos 34 aos 38 anos, numa última empresa, foi quando eu pendurei a chuteira, né? Mas eu sempre gostei muito de automóvel. Automóvel sempre foi a minha paixão. E eu queria fazer alguma coisa ligada com o automóvel. Eu queria montar um posto de gasolina. Achava que o posto de gasolina é uma coisa linda, maravilhosa para fazer. E eu queria sair um pouquinho de todos os desafios que eu sempre fui colocado na área de recursos humanos, né? Sempre empresas de alto grau de exigência, e isso foi muito bom para mim, sempre tive chefes muito exigentes, isso contribuiu muito com a minha formação. Mas eu queria fazer alguma coisa por conta. Eu sempre tive um espírito empreendedor, sempre tive o espírito de ser dono do próprio nariz, vamos chamar, né? Assim. E aí surgiu a oportunidade de montar um posto de gasolina, né? E eu arrumei um terreno, fui a uma empresa de uma grande rede de postos aí, de distribuidora de combustíveis, e falei, olha, eu tenho um terreno, eu tinha um amigo que era gerente de RH dessa empresa, e falei, olha, eu tenho um terreno aqui para montar um posto de gasolina, né? Ah, não, eu vou mandar a equipe para dar uma olhada. Falei, uma mulher, mas escuta, o terreno é no meio do quarteirão, não se tem posto de gasolina no meio do quarteirão. Falei, e eu já tinha alugado o terreno, né? Aí ele falou assim, bom, e tem feira, né? Todas as quintas-feiras tem uma feira aqui. Como é que a pessoa vai chegar no posto de gasolina? Você vai trabalhar esse dia? Eu falei, bom, o que eu faço? Né? E aí uma parente uma parente da nossa família tinha um negócio de estacionamento, inclusive ela tinha me pedido para ajudar. Uma época ela tinha funcionários que não eram nem registrados, coisa de antigamente, né? E eu gostei, falei, eu vou montar um estacionamento lá no local até ver se eu vou para outro lugar. Foi assim que começou. Ou seja, estacionamento numa rua de feira, quer dizer. De uma rua de feira, uma rua de feira, no meio do quarteirão, mas foi muito bom. O primeiro estacionamento a gente nunca esquece. Nunca esquece, né? né? E a experiência foi boa. A experiência foi muito boa. E daí a gente foi indo, foi montando. E eu sempre tive um apoio muito grande da Sandra, que é a minha esposa, e nós somos sócios desde essa época. No começo, ela também trabalhava numa empresa muito grande, trabalhava na diretoria de uma empresa nacional enorme, e aí ela
chegou uma determinada hora e falou, para você escolher, alguém tem que deixar a carteira de trabalho de lado e tem que virar empresário, né? E aí então ela foi para os estacionamentos, passou um tempo, ela falou, olha, eu não Ela aguento foi mais. para o estacionamento. Foi para os estacionamentos. Trabalhar no caixa. Você Foi trabalhar. também, provavelmente. Nessa época, quando ela foi para os estacionamentos, nós já tínhamos umas 5 filiais. E cada um trabalhando nas suas empresas. E nas horas vagas, hora de almoço, antes de trabalhar, depois que vinha, fim de semana, sacrificava a vida dos filhos, né? E levava os filhos para o estacionamento para tomar conta de alguma coisa, né? Que bom, né? A Chegar gente, onde vocês chegaram, né? E aí chegou uma hora que ela falou, olha, sozinho eu não consigo mais, né? Já tenho uma estrutura, já tinha supervisor, que passava pelos estacionamentos, né? Nessa época nós tínhamos 11 estacionamentos. E aí eu resolvi pendurar a chuteira e foi difícil sair da empresa e eles não queriam de jeito nenhum, mas saímos e aí nós entendemos o que são as duas sociedades, a sociedade conjugal e a sociedade empresarial, né? Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco? Vamos lá. Eu sempre falo, quando a conversa é boa, passa muito rápido, pois os primeiros 15 minutos, né? Eu queria falar no segundo bloco também de um novo cliente que vocês estão... Porque teve aqui o Luiz Lara, um grande publicitário, né? Meu amigo há muitos anos, ele disse que o estacionamento dele, tudo jovem, tem mais patinete e bicicleta do que carro. Eu queria falar com você sobre isso no segundo bloco, tá bom? Vamos lá. Então acompanhe Paulo Fracino, presidente da Maxi Park, aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com Paulo Fracino, presidente da Maxi Park Estacionamentos. Isso. Paulo, a gente terminou o primeiro bloco falando num novo cliente teu aqui. Eu disse que o meu amigo Luiz Lara, quando esteve aqui na agência dele, só garotada. Sim. O estacionamento tem mais bicicleta e patinete do que outra coisa. Sim. É isso mesmo? Você tem um esquema para fazer isso, para atender esse pessoal? Está mudando mesmo? Está mudando muito, né? Hoje você tem, além dos patinetes, dependendo do lugar que você está... Aquele patinete compartilhado, eu acho, né? O patinete compartilhado em São Paulo não deu muito certo, né? Hoje as pessoas, as bikes têm mais acesso aos estacionamentos. A frota de motos cresceu demais. Então, onde você tinha uma área pequena, hoje você tem que ter uma área maior e tem que expandir cada vez mais, né? E como é que precifica? O cara chega com a bicicleta, o primeiro que chegou lá, quero estacionar. Não, põe no canto. Então, as bicicletas ainda não são precificadas, não tem ainda uma cobrança de tarifa, né? Muito embora a gente continue com a responsabilidade sobre a bicicleta. O que se pensa hoje em dia é você oferecer alguma comodidade a mais, né? Nós já temos um prédio, que isso foi na concepção da própria empresa de arquitetura, já criou uma área de banho, para a pessoa tomar um banho, trocar de roupa com armários, né? E tudo isso, né? Vai pedalando, né? Então, tem isso, né? Nós estamos pensando em, se não cobrar da bicicleta, cobrar alguma coisa de locker, alguma coisa para que ele possa guardar as roupas dele lá e o material dele da bicicleta, né? Mas a área de motos aumenta muito. Você hoje tem que criar algumas áreas para embarque e desembarque de Uber, ou até mesmo você fazer uma área específica para deixar 2 ou 3 Ubers guardados. Você tem hoje empresas de locação de carro por aplicativo, então eu deixo 2, 3, 4 carros nas garagens para que você tenha essa possibilidade de repente, na região, você pode pegar o carro na Maxi Park, é isso? Exatamente. Pega o carro lá e devolve em algum outro estacionamento nosso da rede, né? Então isso já acontece. Né? E tomadas para carros elétricos também, né? Então o perfil todo está mudando. Então você tem muita bicicleta, alguma coisa de patinete, chegando agora as motos, não são motos elétricas, são patinetes, são bicicletas elétricas, né? Aquelas rodas grandes, tudo isso aqui, isso tem bastante. Então o perfil dos bens que a gente guarda estão se modificando também. Em alguns momentos você tem alguns espaços ociosos, né? Sim. Você utiliza para fazer eventos mesmo, para criança? Como é que você pensa? O que é que você vê sobre isso? Como é que você está fazendo? Então, existe muito disso, né? E a gente pensa em utilizar, inclusive, tem um estudo dentro da empresa para que a gente faça quadras esportivas para pessoal de baixa renda possa utilizar os estacionamentos em horários que eles não estão funcionando.
o mais habitual é você fazer feiras, né? Ou faz feira de adoção de cachorro, ou faz feira de automóvel, essas coisas que acontecem. Né? Agora você precisa ficar antenado o tempo todo, né? Como você ficou do tempo que você abriu o seu primeiro estacionamento numa rua, quer ia abrir um posto e acabou abrindo estacionamento. Você foi antenado, deu certo e você tem que... É uma tendência mundial tudo isso que você está falando ou você... Sim. Né? Nessa situação toda de pandemia, de mudança de comportamento, né? Você hoje... Bom, o home office já está voltando, os escritórios já estão voltando mais ou menos ao normal. Ainda existem algumas empresas que optam por fazer o sistema misto, né? Que se chama 3-2, né? 2 dias trabalho, 3 dias em casa ou vice-versa. Muda na outra semana. Então, isso tá acontecendo. Hoje, a lotação de vagas dos estacionamentos é menor. Você tem mais espaço ocioso. É por isso que a gente vai buscando alternativas para buscar ou para atrair uma receita adicional, uma receita marginal, uma receita secundária, para que a gente possa continuar tendo para que a gente consiga ter faturamento adequado. Ou seja, o mercado mudou para estacionamento, mudou para restaurante também, Mudou para porque as restaurante pessoas não vão todas para lotar o escritório, alguns ficam em casa. E tem outros segmentos como laboratórios, você falou, né, hospitais, que continua a mesma coisa, o mesmo movimento. Né? E alguns até aumentou, porque alguns laboratórios, alguns hospitais começaram a fazer muito teste de Covid e aplicação, alguns até aplicação de vacina. Então a gente em alguns lugares teve até acréscimo de movimento. E a tendência para o futuro aí? Como é que você vê o mercado? O que vai acontecer? Eu acredito que o mercado já chegou nesse dia, um pouco em casa, um pouco no escritório. Não sei se volta, ninguém tem bola de cristal aqui para saber. Como é que você está vendo isso? Qual é o seu planejamento para os próximos meses aí para olhar o mercado e se adaptar a ele? Você já está se adaptando, né? A pandemia, Décio, nos ajudou muito a buscar as alternativas todas, né? Fez com que a gente acelerasse o nível de criatividade e buscar alternativas de mercado, né? Hoje, você tendo uma área de inteligência de mercado, onde você possa ver tanto a parte imobiliária, para onde está caminhando, as áreas dos grandes centros, para onde o mercado imobiliário está caminhando, seja residencial, seja comercial ou misto, porque hoje existe muito isso. Você constrói um edifício, você tem um mall embaixo, ou você tem um edifício que metade é escritório e metade é residencial. Você tem uma torre de escritório e uma torre residencial na mesma área. Então, que você tem perfis diferentes, né? Então, a inteligência de mercado, você se antever aos fatos, você fazer previsões é alguma coisa importante. A gente acredita, sim, que o home office veio para ficar parcialmente, né? E algumas mudanças, sim, certamente mudanças trouxeram para todo mundo, né? E a gente está se preparando para isso, para criar nas áreas de estacionamento, áreas ociosas de estacionamento, para que a gente possa trazer outras receitas para dentro de casa. Isso é uma visão que você tem que ter constantemente. Constante. O mundo mudou, talvez, eu acho que vai ficar por aí mesmo. Já adaptou. Todos os negócios, os restaurantes a gente está falando também, igual, né? Sim. Eu vi restaurantes que nem pensavam em fazer delivery, italianos, aqueles famosos, não vou nem citar o nome aqui, que estão fazendo. Sim, verdade. Ou seja, eles adaptaram o seu negócio ao mercado. E essas 32 mil vagas você ainda tem. Você tem ideia do que fazer numa vinda de uma pequena ociosidade de espaço, alguma coisa assim? Você já pensou em alguns eventos que são adaptáveis a seus lugares especiais? Pode falar para a gente aqui o que vai acontecer? A gente pensa em algumas alternativas aí, né? A gente pensa em transformar os estacionamentos em áreas de múltiplo uso, né? Seja para você atrair, como eu disse, um público de esporte, por exemplo, ou outros tipos de utilizações temporárias, onde você possa montar e desmontar, né, uma estrutura em cima do estacionamento. Então você monta de final de semana para crianças ou
para famílias ou para alguma outra coisa assim, nas horas que você não está trabalhando. Você acredita que esse teu segmento, acho que sim, né? Eu trabalho em marketing há muitos anos. Você tem o seu diferencial e isso é perceptível para os consumidores, como por exemplo o teu conteúdo, o teu site. As pessoas frequentam muito, sabe, para saber a origem, para saber qualidade. Como é que é? Porque em qualquer coisa, né? Você busca no site, vê reclamação, as pessoas seguiam mais ou menos por isso. Como é que está o teu conteúdo, o teu site para responder essa demanda? Bom, o site é revisto, eu não vou te dizer todos os dias, mas a gente tem uma preocupação constante de olhar para ele, para que a gente possa sempre adaptar o site melhor para os nossos clientes, para que ele seja mais agradável para o cliente e para que isso gere maior agrado dele em relação aos nossos serviços, aos nossos produtos, né? Então isso a gente olha sempre no marketing, né? E o diferencial, Décio, é qualidade. Tá? O diferencial é você investir em qualidade, né? A parte financeira fala alto ainda, né? Sem dúvida alguma. Para todos os negócios, você remunerar muito bem aquele que te deixa uma área para administrar, isso é muito importante. Mas é a qualidade que fixa o cliente. Para o cliente perceber essa diferença, para ele perceber que ele tem um valor naquilo que ele está recebendo. Quando tem um estacionamento lá perto do Palmeiras, eu sou palmeirense, ninguém é perfeito. Não, lógico. Ainda fala lógico. Eu tenho, às vezes eu vou cedo e tal, eu sempre paro para tomar um chopinho e tem uma ou outra vez que eu lavo o carro lá. Você fornece esse serviço de lavagem? Sim. Também, não, em alguns? Nós estamos fazendo uma modificação agora, né? Nós estamos saindo da lavagem convencional e estamos entrando no sistema de lavagem a seco, né? Então, sustentabilidade é muito importante, né? As outras, a gente pensa também nas outras coisas, né? Pensamos em você não fornecer mais o ticket para o cliente do estacionamento, porque ele é papel, né? Automação, Na automação a gente já vê... Como é que vai fazer isso? Quer dizer, o cara quando passa tem que pegar um ticket. Então, hoje existe um sistema de leitura de placas, né? Então, você chega no estacionamento, ele lê a placa e na hora que você for pegar o seu carro, você diz a placa do carro que tem e aí por aquele sistema... É uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade. Você já implantou isso em algumas... Já temos em 2 unidades isso implantado, né? Ou seja, como é que você vê o futuro desse negócio? Mudou muito, né? Uma grande surpresa como essa que nós tivemos, de comportamental das pessoas, tanto como descobriram que é possível, e as empresas também descobriram, trabalhar em casa. Tem um tempo atrás, no início, quando a pessoa se vestia no computador para falar com o chefe, como se estivesse no escritório, aí passava uma criança, um cachorrinho e tal. Hoje as pessoas já se habituaram a acontecer isso. Então, você está preparando alguma coisa para essa readaptação, alguma novidade que você pode contar para a gente? Porque era um setor que eu desconhecia. Você está de parabéns, e todos os empreendedores desse setor. A gente vê isso acontecer, mas eu sempre tive a curiosidade de perguntar. Me esclareceu bastante. O que vem por aí nos próximos anos? Automação. Automação. Forte. E o relacionamento com o cliente através de aplicativos, né? Você reservar uma vaga antecipada no estacionamento. Então, diante da sua imperfeição de assistir jogos de futebol, você poderia reservar uma vaga no estacionamento perto do estádio que você vai assistir o jogo. Pode, porque esse é um grande problema. Você poderia fazer Se eu chego muito em cima da hora, não tem vaga. Você não tem vaga. Aí tem que parar no prédio lá do shopping, param lá em cima e levam 2 horas para assistir o jogo e 2 horas para sair do estacionamento. Aí também não dá, né? É verdade. Então, os aplicativos, você contratar uma vaga antecipadamente é importante, você pagar pelo aplicativo também é importante. Já existem tendências de você entrar no estacionamento com o seu cartão de crédito, você colocar isso está em estudo, em breve nós vamos começar a trabalhar nessa tecnologia. Você coloca o seu cartão de crédito no leitor de estacionamento, ele identifica você, abre a cancela, você entra, na hora de sair você coloca o seu cartão de crédito na autopagadora, né? E aí já vem, a horário que você entrou, já vem uma foto do seu carro, da placa do seu carro, você paga,
encosta o cartão de crédito na saída e vai embora. Nos Estados Unidos já tem muito disso. Já tem muito É. disso. Na Europa Vocês- também tem isso. Vocês estão pensando em implantar isso aqui agora. Então a automação tem que vir, os estacionamentos pela própria, de novo, o mercado imobiliário, né? Pela própria falta de espaço, de terrenos, tudo isso. Hoje em dia nós estamos muito mais em áreas edificadas do que em terrenos vazios, né? Essa também foi uma mudança grande que aconteceu nesse tempo todo. Então você vê a necessidade de investir bastante em tecnologia para que você torne a relação com o teu cliente muito mais facilitada. Ou seja, um executivo de multinacional que pensou um dia em abrir um posto de gasolina numa esquina, descobriu que não tinha esquina, abriu o estacionamento, teve competência e capacidade suficiente para fazer tudo o que está fazendo. Paulo Faustino, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu agradeço a sua atenção. obrigado. Era um segmento que eu realmente não conhecia e você, acho que para todos nós foi muito interessante conhecer isso. A gente só para no estacionamento e não sabe o que tem por trás, né? Tem muita coisa. Agora eu vou entender mais e respeitar até o manobrista que nunca bateram. Não tem como não respeitar. Os caras fazem o trabalho direitinho, viu? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Dodé. Volte sempre que você quiser. Muito Estamos à obrigado. disposição. Obrigado. Esse foi Paulo Fracino, presidente da Maxi Park, desde 1988, é isso? Isso. Trabalhando e modernizando o serviço de estacionamento no Brasil. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.